Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Bom, hoje é o nosso dia, né? Nós vamos falar sobre os 5 passos para uma sucessão exitosa. Então, o que nós vamos falar hoje, né? Sueli, olá, seja muito bem-vinda. Da onde você está falando? O que é importante, né, para nós? É importante a gente parar para refletir. Boa noite, Érica, muito bem-vinda. Refletir sobre esse passo tão importante que é a sucessão. Muitas vezes a gente não para muito para pensar o que é a sucessão. Como é que ela funciona, como ela se dá? De repente, como é a vida, né? A nossa vida, ela acontece... Boa noite, Jorge, bem-vindo. A nossa vida, ela acontece de uma forma muito instantânea, não é? E nós estamos... A Érica está falando de Minas, Sueli, São Paulo, né? Então, como é que a gente vai para pensar sobre sucessão? O que é a sucessão? Como que funciona isso? Como que é tratar desse assunto tão importante na vida e na organização? As organizações familiares, as empresas familiares, representam uma gama enorme no Brasil, não é? E quando uma empresa dessas deixa de existir, o que isso impacta na nossa sociedade e na nossa economia? Então, vamos começar aí. Por favor, põe para nós aí a nossa apresentação. Os 5 passos, não é? Existem inúmeros passos, mas quais são os passos importantes que nós não podemos deixar de avaliar e dar para que nós tenhamos, de fato, uma sucessão exitosa, que traga paz e harmonia? Pode seguir. Para que não tenha, né, essa ruptura que o desenho mostra. Então, como é se certificar que vão dar conta dessa tarefa tão árdua, né? Como que é que eu tenho certeza que os meus sucessores, aquelas pessoas que vão suceder aquele meu esforço, aquela minha construção, vai dar conta? Não é uma tarefa fácil, não é? Porque da mesma forma que eu tenho a preocupação e o medo que ele não funcione, eu também tenho medo, ele também tem medo desse peso. Então, como que é fazer essa transição? Como que é ter a coragem de passar o bastão e entender que da mesma forma que eu estou amedrontado, o outro também está. Porque eu tenho todo um esforço durante uma jornada inteira e não sei se ele vai dar conta. E ele tem o respeito pelo meu esforço, pela minha construção. Então, do que nós estamos falando? O quanto nós nos sentimos vulneráveis e sentimos essa vulnerabilidade no nosso negócio e na pessoa que vai sentar no nosso lugar. O peso, né, do fardo carregado. Então, que peso que nós carregamos quando nós criamos uma empresa, passamos lá noites, dias, fins de semana, abrimos mãos do contato com a família, às vezes de eventos importantes, para poder fazer aquilo funcionar e dar certo. E quando a gente começa, muitas vezes, um negócio, a nossa força, não é? A nossa vontade inicial, qual é? Levar para a nossa família o melhor. Entregar para a nossa família o melhor que a gente pode. Então, a gente acha um caminho de ir de encontro com o nosso propósito e trazer para a nossa família um bem-estar, um conforto, uma qualidade. Entregar para eles, muitas vezes, aquilo que nós não tivemos. Não é? E isso faz com que a gente vá se distanciando e colocando no nosso ombro um peso muito grande. E não é fácil isso. E a gente vai fazendo isso depois de forma automática. A gente entra numa situação automática, e não é você, não sou eu, é o ser humano de forma geral. Nós vamos fazendo essa transição, e nessa transição que a gente vai passando, o que a gente faz? A gente nem para ver o quanto a gente se distancia daquela ideia inicial. A ideia inicial que era levar para a nossa família o melhor. E a gente vai atrás dos compromissos, vai se distanciando nisso. Então, o medo de frustrar, que é como que eu faço quando eu entrego esse resultado, como é que eu vou ter certeza que não vou destruir meu esforço? Como é que eu tenho certeza que aquilo que eu construí com tanto esforço, com tanto suor, vai ficar de pé? E como que é trazer uma harmonia entre a família e o negócio e aquela minha situação? Como é se sentir, às vezes, não compreendido? E como é machucar sem querer?
Porque você constrói um patrimônio, uma empresa, para agradar a todos, para unir a sua família. E quando chega nesse momento, muitas vezes, você tem que olhar vários fatores. E como que é aquilo que você buscou uma vida inteira, lutou, se sacrificou, carregou, de repente, se você não conduz esse momento de forma estabilizada, equilibrada, harmoniosa, não cria um relacionamento harmonioso, você tira tudo aquilo que você lutou a vida inteira, a harmonia da família. Podemos seguir. Então, vou contar para vocês uma experiência aqui, né? Na década de 80, meu cliente, o João, ele funda uma indústria, né? Trabalhando com materiais para a área hidráulica. E ele vai nesse vapor, né? No começo ele morava em São Paulo, a fábrica era no interior, então ele pegava estrada todo dia, ele ia e voltava, o risco era muito grande. Então foram anos assim, até que ele resolveu ter 2 casas, uma lá, outra aqui, né? Aqui ficavam os filhos com a esposa por causa dos estudos. Ele falou, não posso desistir, tenho que subsidiar os estudos dos meus filhos, né? Quando eles saírem da faculdade. Então, pensa, os filhos pequenos, ainda tem toda uma jornada e você percorre quilômetros todos os dias, pega estrada, trânsito, vai, volta, né? Chega em casa exausto, sai de madrugada e assim sucessivamente. Até que ele acharam de bons tom que ele tivesse uma residência lá e outra aqui, para evitar tanto risco, não é? Uma coisa é você pegar a estrada 5 dias por semana, 6 dias por semana, porque trabalhava aos sábados. Outra coisa é você pegar a estrada 2 vezes por semana, né? 4 no máximo, uma para vir, outra para voltar e assim sucessivamente. Então, quando isso acontece, ele vai nessa agonia, nessa angústia para trazer o melhor para a família. E o que acontece aí? Passa um tempo, pode seguir, passa um tempo dessa luta constante, ele tem um choque, agora próximo de nós, 2014. Qual é o choque? O irmão dele, que também é empresário, mas residia próximo da empresa, teve uma síndrome, não é? A síndrome do pânico. Lógico, gente, isso não acontece assim da noite para o dia, não é? Como o sucesso não acontece da noite para o dia, nem o fracasso. É uma construção. É aquilo que você vai passando todo dia e vai deixando acontecer, vai somando. O que acontece de repente é a gota. A gota que ultrapassa os limites e que nos adoece ou que nos faz subir ou descer, né? Nessa jornada. Então, 2014, ele acompanha o irmão numa síndrome do pânico. E o irmão abandona a empresa, abandona tudo, toda aquela construção que ele fez para trazer o melhor para a família e tudo mais, ele abandona, né? Ele não quer mais viver, ele não quer sair da cama, ele não quer sair do quarto, né? Depois ele entra em depressão, e assim, é uma constância isso. E ele fica chocado, né? O irmão que é tão dinâmico, o irmão que é tão voltado para as tarefas, para estar com a família, para sorrir, para viver, perde o brilho do olhar, perde a vontade e vive trancado num quarto. E não quer saber o que vai acontecer, né? Se tudo aquilo que ele lutou e construiu vai cair, né? E a empresa passa por uma situação não fácil. Por quê? Porque as pessoas não estão prontas para sentar na cadeira dele. As pessoas não sabem aquilo que não está sistematizado, não está organizado de forma para que qualquer um realize. Tem muita coisa na cabeça dele. Eu que sento nessa cadeira, eu decido, a palavra final é minha, mas como é que você toma a decisão assertiva? Como é que você escolhe os caminhos? Como é que você faz esse trajeto? Né? Você não passou isso para ninguém, você não escreveu, você não contou. Né? As pessoas sempre aplaudiram o seu resultado, mas você não preparou ninguém para sentar no seu lugar. Então, esse meu cliente, ele ficou muito estarrecido quando ele viu isso, ficou chocado de ver aquela situação do irmão dele. E ele teve o quê? Um choque de realidade. Ele falou, peraí, um dos meus filhos está comigo, cursou engenharia, está comigo no meu negócio. Os outros 2 não. Muitas coisas que acontecem no dia a dia na minha empresa, sou eu que decido, eu que faço, eu que aconteço. Meu filho não sabe, não preparei ele. E se isso acontece comigo? Eu coloco tudo a perder. Tudo aquilo que eu lutei, eu coloco a perder e eu não consigo nem passar para eles, para que eles mantenham esse meu legado vivo, para que eles se beneficiem disso, né? A minha esposa se beneficie e os meus netos se beneficiem.
Então, o que acontece? Ele começa, então, a percorrer um processo de sucessão. Pode dar sequência. O que ele faz? Ele começa a alinhar essa situação com os filhos. Então, os filhos que estavam trabalhando fora dessa empresa começam a alinhar e eles começam a vir para a empresa, né? Cada um trazendo uma expertise e somando nesse processo. E ele vai permitindo, deixando eles fazer. Como que ele vive hoje? Então, ele foi fazer aulas de dança porque ele queria dançar. Ele foi jovem, mas não dançou, não sabia, né? Casou-se jovem, estava lutando a vida inteira para sustentar os filhos. Ele queria aprender inglês, mas estava sempre envolvido na estrada, no negócio, na fábrica, não é? Hoje não. Então, hoje ele aprende inglês, hoje ele faz várias atividades físicas, hoje ele faz obras sociais, e hoje ele viaja, tirando a pandemia, que deu uma brecada, mas ele viaja pelo mundo, ele vai conhecer aquilo que ele não conheceu. Então, todos aqueles anos que ele trabalhou e que ele não usufruiu, o que ele faz hoje? Ele passou esse legado que ele construiu para os filhos vieram com ideias, respeitando o que ele construiu, somando com a visão deles diferenciada e com essa ideia, e ele, hoje, curte lá a esposa dele, curte as viagens, vai fazer dança, vai fazer línguas, vai aprender música, vai fazer obras sociais, que são coisas que ele sempre quis fazer na vida. Então, ele está dando à vida dele o valor da vida, de viver. Então, ele olha para trás, vê aquele legado estabelecido, não é? Vê os filhos encaminhados, mantendo viva aquela empresa. E ele olha para a vida dele e vê sentido. Porque aquilo que ele se desgastou e construiu está vivo. E ele continua vivo, né? Agora, vivendo de fato a vida de uma forma muito mais proveitosa. Viajando aí, quando a pandemia permite, pelo mundo, conhecendo outros lugares que ele sempre desejou e nunca pôde estar. E hoje ele pode estar financeiramente e temporalmente. Então, o tempo permite que ele faça isso. E você? Como que é quando você faz isso? Então, passar com ele esse processo foi apaixonante. Mostrar para ele esse caminho de possibilidade, de harmonia, aonde você tem filhos atuando em áreas diferentes, um pouco mais inteiro dentro da empresa. Como que é equilibrar essa divisão entre eles? Como que é colocar cada um naquilo que faz melhor, reconhecer o que eles têm de capacidade e também o que eles têm de limitação, valorizando o que eles têm de melhor e deixando-os fazer. E, para ele, o que acontece é uma segurança. Nesse processo, logo que começou, ele ainda seguia, acompanhava, via algumas decisões daí por diante. E ele foi aprendendo a desapegar conforme o processo de sucessão foi sendo equilibrado, foi sendo estruturado. Então, ele conseguiu manter a harmonia da família. Por quê? Bom, toda a família mudou para o interior. Então, agora ele tem toda a família, os filhos, os netos, próximos dele e da esposa. Ele tem qualidade de vida. Então, olha que coisa interessante. Ele que antes ficava sempre distante por causa da estrada, depois distante porque uma casa lá, outra aqui, depois ele acabou se mudando para lá, então ficava distante porque cada filho estava no lugar. Hoje, ele tem os filhos próximos, os netos próximos e uma vida feliz. E você? Para pensar nisso? Se você não faz esse percurso, como que fica a sua jornada? Como que fica aquilo que você construiu? Como que fica a harmonia da sua família? Vamos seguir? Bom, eu não me apresentei para vocês, né? Eu sou Silvia Sanches e eu trabalho com transformação comportamental e com toda a área de desenvolvimento organizacional. Então, como é que você leva para a organização o desenvolvimento, inclusive o processo de sucessão familiar? Como é que você constrói no comportamento esse alinhamento com a família? E nós vamos ver agora, então, o que nós prometemos, né? Os 5 passos, né, para um processo de transição aí sucessória, exitosa. Então, como é que você faz esses passos para ter uma sucessão exitosa? Vamos para frente? Então, a visão de futuro. Num plano, quando você entra num plano de sucessão, uma das coisas primordiais é falar: qual é a minha visão de futuro? Que visão que eu quero deixar nessa organização, nessa empresa? Que visão que eu quero que as pessoas que vão me suceder tenham, né? Qual é o DNA da minha empresa? Então, quando eu construo essa empresa, o meu DNA está lá impregnado. Os meus valores,
o propósito, a minha visão, né? Como que eu vou, com essa visão, atingir essa meta que me leva para o meu propósito? O que é inegociável? Quais são os valores inegociáveis? O que é mais precioso no meu negócio? O que eu não posso destruir em uma mudança? O que, se for abalado, destrói? Quando tem uma batida no carro, por mais estável que ele seja, se parece que não teve nada no carro, mas pegou a coluna. Se pegou a coluna, tirou dele a estabilidade. Ele dá PT, perda total. Mas você olha o carro, ele está perfeito, não é? Ele só teve uma batidinha na coluna. O resto não aconteceu nada. Não quebrou nem o farol, não é? Porém, comprometeu o futuro da empresa. Por quê? Foi mexida numa estrutura que não pode ser mexida. Então, quando eu vou fazer esse processo de transição, o primeiro passo é: qual é a visão de futuro? Para mim, para minha organização, para minha família. Eu consigo enxergar essa visão de futuro do meu negócio, da minha família, o que vai acontecer comigo, qual é a minha visão quando eu sair daqui? Quando eu não tiver mais que estar à frente desse negócio, qual é a minha visão? Qual é a visão que vai me dar certeza que meu negócio vai estar de pé? Qual é o meu DNA que eu deixo nessa empresa, nessa organização, e que não pode ser mexido? O que não pode ser mexido nessa mudança? O que é inegociável? Eu posso negociar tudo? Ou tem valores que eu não abro mão, e eu falo, isso daqui é inegociável, para que as pessoas saibam até onde elas podem mexer, aonde que elas não podem afetar essa coluna. Porque essa coluna é esse DNA da empresa, essa coisa tão preciosa que ela tem. Se for mexida, ela perde o valor para os clientes interno e externo. E você fica frustrado, não é? Porque você fala, não foi para isso que eu construí, não foi dessa forma, não foi com essa intenção. Então, o primeiro passo que eu tenho que dar e que eu tenho que olhar com bastante atenção é essa visão de futuro. Qual é a visão de futuro para a minha organização, para a minha vida, para a minha família? Podemos seguir. Autoconhecimento. Gente, o autoconhecimento é a base de tudo. Então, quando eu falo sempre que nós temos que seguir duas regras, como se segue na luta, não é? Conheça o seu opressor, o seu adversário, e se conheça, não é? Nós não temos maior opressor ou adversário do que nós mesmos. Nós nascemos conosco e nos acompanhamos até a morte. Então, se nós tivermos autoconhecimento, nós conseguimos entender como nós funcionamos, o que aciona os nossos gatilhos, o que passa no nosso mundo, por causa das nossas vivências, dos nossos filtros, das nossas experiências. E que os nossos entes queridos, as pessoas que estão ao nosso redor, têm outros filtros, outras vivências e outras experiências. E quando eu me conheço, eu consigo entender como eu funciono e eu consigo compreender que existem outras formas de funcionar. Então, quando eu me conheço, eu falo, o que eu faço que eu gosto? Mas o que eu faço apaixonadamente bem? Que é um prazer tão grande fazer que fica perfeito, impecável. O que eu faço? Né? Aonde está o meu dom? Aonde é que eu brilho de verdade? Eu faço muitas coisas, mas tem uma delas que eu brilho. Qual é? Qual é a minha contribuição para a evolução da organização? Quando eu montei essa organização, qual foi a minha maior contribuição? O que é que resplandece nela até hoje? O que é que ajuda a construir essa coluna? Sabe? Igual aqueles valores inegociáveis, aquelas situações que eu não posso negociar, que eu afeto. Qual foi? Então, qual foi de fato? Eu paro para olhar para trás e enxergar como que eu estou hoje e falar, qual foi a minha maior contribuição? Como é que eu contribuí com essa empresa para ela estar hoje onde ela está? O quanto eu me conheço e o que falta desse conhecimento, o que essa falta pode causar? Quantas vezes, com a minha vivência e as minhas experiências e os meus filtros, eu interpreto uma coisa muito diferente daquela que é de verdade? Muitas vezes, o cliente fala de uma forma
e a equipe dele entende de outra, a família entende de outra. Porque, apesar de ter a mesma convivência, não vive a mesma situação. Cada um de nós trazemos conosco toda a carga genética do nosso óvulo e do nosso DNA, dos nossos antepassados, nossos pais, avós, bisavós, não é? Por isso que, apesar da mesma criação, nós e os nossos irmãos, quem tem, não são iguais. Porque nós temos uma carga genética diferente, semelhante, mas não igual, né? Nós lemos a vivência de forma diferente. Cada gravidez foi diferente. Cada período de cada gravidez aconteceram coisas diferentes que trouxeram para nossa mãe situações e trouxeram para nós registros que muitas vezes a gente não faz ideia. Então, quanto que é que eu me conheço de fato, quanto eu sei que é o meu filtro, a minha experiência, né, a minha vivência e não é o mundo aqui fora. Quais são os gatilhos que faz com que vire a chave? E às vezes eu tenho uma interpretação equivocada. Isso acontece com todos nós nas coisas mais simples do mundo. Então, meu pai, uma vez, nós estávamos conversando um assunto e ele olhou para mim e sorriu. E eu deduzi, falei comigo, eu acho que meu pai quer que eu faça isto. A minha sorte foi que ele, em seguida, falou, nunca faça isso. Percebe? Eu poderia até fazer aquilo que eu pensei que ele queria que eu fizesse para agradá-lo. Mas ele jamais queria que eu tivesse feito, percebe? Ainda bem que ele falou. Então, se eu não me conheço o suficiente, eu não consigo nem perguntar. Falar, peraí, me explica direito. O que é que você está falando? O que você está me demonstrando aqui? Quando eu passo por essa linha de autoconhecimento, eu consigo enxergar as coisas melhores. O que acontece aqui e o que acontece aqui fora. E o quanto que isso impacta no clima da organização e da família. Então, quanto que impacta o meu autoconhecimento? Como é que eu consigo equilibrar essa palavra hoje tão falada, né? Não é? Que é o equilíbrio emocional, que é a gestão das emoções. O quanto é que eu me conheço para conseguir gerir as minhas emoções e não impactar de forma negativa na organização e na família. Podemos seguir. Vamos? A importância dos papéis. Volta isso. A importância dos papéis é como é que eu ajo quando eu estou nessa cadeira? E quando eu troco de lugar, eu tenho a mesma ação? Então, se eu inverto os papéis, como é que isso reflete na minha organização? Como acomodar a família no negócio? Para acomodar ela no negócio, eu tenho que verificar quais são as capacidades, as habilidades, como é que elas funcionam, qual será a cadeira de cada um. Então, em cada cadeira, quem vai sentar, não é? Se eu vou ter um ou algumas pessoas que vão me suceder, se eu vou pegar a minha tarefa que eu carrego ali sozinho e vou dividir ela em passos ou não. Como é que eu faço isso? Como é que eu dou para cada um a sua cadeira e deixo aquela pessoa sentar naquela cadeira, né? Como que é respeitar o papel? Se eu vou fazer um processo, né? Vou passar por uma sucessão, que papel o meu sucessor tem que fazer? E eu que vou ser sucedido, como é que eu vou deixar isso? Como é que eu vou levar para ele o conhecimento e eu vou permitir que ele faça? E eu vou assisti-lo, auxiliar e não deixar ele começar a fazer. Calma, pode deixar que eu resolvo. Quando eu faço isso, eu troco o papel. Quando ele começa a fazer, eu falo, ixi, não entendeu nada. E não vai entender se eu não deixar ele fazer, não é? Se eu não explicar como, quando, por quê e como é que eu enxergo e escutar genuinamente porque ele enxerga isso de forma diferente. E talvez conseguir verificar o meu melhor e o melhor dele e somar, respeitando então o papel de cada um, a vivência de cada um, o filtro de cada um e a experiência que cada um teve na vida. Porque cada um teve uma experiência totalmente diferente. Então, se a gente soma o melhor da experiência, né, do dono desse legado, com o melhor da experiência de quem vai o suceder, eu só posso ter um resultado fenomenal. Então, o que acontece se os envolvidos invertem os papéis e as responsabilidades?
Se você deixa o outro sentar na cadeira para te suceder, e ele toma as decisões, mas quer que você assuma a responsabilidade. Ou, se você quer tomar as decisões e quer que ele assuma a responsabilidade, como é que isso fica? Como definir, né, os requisitos de cada papel? Como que é colocar de forma clara, objetiva, o objetivo e as responsabilidades de cada um? E aonde começa e termina o limite de cada um? A responsabilidade não só de fazer e de agir, mas de responder pelas ações benéficas ou consequências disso. E como que é falar, esse papel não é meu, esse limite não é meu, é não invadir o espaço, é acompanhar, conversar, decidir, mas respeitar o papel de cada um, né? Como não assustar o mercado? Quando você fala em sucessão, o mercado, os clientes, a equipe, a organização, confia em você que construiu, em você que levou a empresa até esse momento, em você que trouxe a empresa nessa sequência constante. Como é falar para o mercado que quem vai te suceder vai manter a qualidade, vai manter o respeito, vai manter os valores, não vai afetar a coluna do carro, não é? Como é levar isso para o mercado com essa segurança, mostrar calma, fiquem tranquilos, nós estamos em boas mãos. Então, se eu inverto o papel dentro da minha organização, a primeira coisa que eu faço é assustar o mercado e assustar a organização. Então, isso não vai dar certo, nem ele confia. Percebe? Então, quando eu começo a entender e esclarecer isso, e colocar isso no papel, e olhar com com essa amplitude, eu consigo encontrar um caminho de equilíbrio para trazer para a organização e para o cliente externo a segurança que eu estou no caminho certo. Podemos seguir. Então, comprometimento, né? Quando a gente fala em comprometimento, é o quanto eu estou disponível e disposto a me livrar das amarras, né? A me libertar para inovar e estar presente no futuro. Quanto? O quanto eu estou disposto e comprometido para deixar de fato alguém sentar na minha cadeira. O quanto quem vai sentar na minha cadeira está realmente comprometido com esse papel tão importante. E levar à frente esse legado. O quanto? O quanto eu quero ter de volta a minha vida. Aquela que eu tinha quando eu comecei tudo. Né? Aquela esperança que eu tinha. Aquela oportunidade, né, que eu tinha lá atrás. O quanto eu estou realmente aberto e comprometido com isso. Não é fácil. É simples, mas não é fácil. Como que é parar alguns hábitos que você tem durante décadas? Como que é entregar a chave para o outro? Como que é falar, e agora? Eu vou dar conta? Como que é a minha vida sem estar aqui? O que eu vou fazer com a minha vida? Que sentido ela vai ter? Como é que eu vou olhar esse cenário? Como é que eu vou poder deixar isso acontecer, me libertar, inovar e estar presente no futuro? Eu estou pronto para olhar as coisas com outros olhos, com os olhos do meu sucessor? Eu estou pronto para escutar ele genuinamente, o que ele tem para dizer e não o que eu quero escutar? Escutar, de fato. Não é ouvir, não, viu, gente? Porque ouvir é meio automático, às vezes a gente nem no automático ouve, quanto mais escuta. Então, eu estou pronto para escutar o outro, para verificar o quanto ele está comprometido, o que ele está enxergando. Eu estou fazendo uma associação informal ou eu estou comprometido com o processo sucessório? Uma sucessão informal é igual um feedback que não é feedback, né? Sabe quando você chama alguém da sua equipe e fala, olha, isso aqui aconteceu, não pode? Eu vou ali tomar um cafezinho, uma água, e eu tenho aquele papo explicando que aquilo não pode? Isso não é feedback, não é? Por isso não surte o efeito que tem que surtir. Não tem uma ação corretiva, não tem uma ação de desenvolvimento, tem uma conversa, né? É uma conversa. É uma conversinha, um cafezinho, uma água. Então, quando eu estou fazendo uma sucessão informal, eu faço de como estou fazendo, né? Mas eu não coloco tudo na mesa, eu não trago a transparência, eu não enxergo os problemas que podem acontecer para ser preventivo.
Então, o quanto é que eu estou comprometido, de fato, de passar o bastão e deixar a minha empresa viva para que ela possa seguir em frente e eu possa falar, que bom que ele conseguiu, ou ela, pegar aquilo que eu estou deixando e tornar melhor, maior, incrível. Podemos seguir. Deixar fazer. Ó, coisa difícil, né? Nós já falamos um pouquinho do deixar fazer de uma forma diferente aqui atrás, né? Você está aberto para colocar o plano de sucessão em prática? Para olhar todas as variáveis? Para verificar o caminho? Existem várias formas de fazer a mesma coisa, mas eu tenho que estar aberto para olhar para todas elas. Eu tenho que estar aberto para discutir isso com os possíveis sucessores e com a minha família. Eu tenho que estar aberto para aplicar os recursos necessários para verificar qual é o melhor caminho e discutir isso de forma harmoniosa. Então, como capturar os conhecimentos que a empresa tem de melhor? Então, como é que eu faço isso? Né? Aonde eu devo renovar e modernizar? Dentro da minha empresa, o que é imutável? Qual é o processo que tem que permanecer? E o que eu posso agregar? Tecnologia, inovação, modernidade. Como é que eu faço isso? Como é que eu construo? E para construir isso, eu tenho que dar a minha visão e escutar a visão do meu sucessor, da minha família. Eu tenho que me permitir trocar de lugar na mesa e olhar o mesmo cenário por outros ângulos. É essa permissão que me deixa fazer e fazer de uma forma, às vezes, muito melhor. É essa permissão que me permite enxergar qual é o caminho disponível na minha frente e como é que eu posso percorrer isso. Então, você, de fato, deixa fazer? Hoje, no dia a dia, nas tarefas, quando você delega alguma coisa para alguém, você deixa ele fazer. Quando chega alguém novo, o seu sucessor, quando você passa para ele uma atividade, você deixa ele fazer começo, meio e fim. E depois você vai mostrando para ele, discutindo com ele os acertos e as inadequações para que ele possa enxergar e melhorar. Você vai escutando como foi que ele passou por esse processo. Você deixa. Porque se você não deixa fazer essas pequenas atividades, como é que eu vou deixar fazer um plano de sucessão? Como é que eu vou conseguir olhar para isso por outros ângulos? Por isso a importância que nós falamos lá atrás do autoconhecimento. Porque quando eu me trabalho e me conheço, eu falo, opa, isso aqui é uma limitação minha. Essa dor é minha, não tem nada a ver com o que está acontecendo. Deixa eu respirar. Aí sim, eu vou tomar uma água, eu vou tomar um cafezinho, para dar tempo do oxigênio chegar e eu olhar de novo e verificar que tem outras formas de fazer. Podemos seguir. O quanto vale uma transição bem-sucedida? Vale para você ter sua vida de volta? Vale para você ter o orgulho e o respeito dos seus filhos, das suas filhas? Vale para você ter direito de ter vida, de viajar, de realizar aquelas coisas que você queria e não podia? E agora você pode e não faz porque o tempo e a responsabilidade não deixa? Quanto vale? Quanto vale você olhar para o futuro e construir junto com o seu sucessor, com a sua família, a visão de futuro do seu negócio? Quanto que vale trazer esse plano de forma harmônica? Quanto vale isso? Não sei se você sabe, mas 60% das empresas familiares morrem quando o seu fundador morre. Sabe por quê? Porque eles morrem de forma repentina, não era esperado, né? Às vezes, já tem lá os filhos na organização, mas não passou o bastão, não preparou, não criou um plano de sucessão, não fez esse processo, não alinhou. E aí ele vai embora e eles não sabem. Eles não sabem como fazer. Eles não sabem tocar, não está escrito, não está registrado, estava aqui, ó. Estava no olhar, na decisão, no dia a dia. E aí não dão sequência, não consegue. E começa a surgir os problemas e a empresa começa a morrer. Então, esse legado tão construído, depois gera dores. Quantas famílias não abrem mão do negócio porque viram uma briga sem fim, porque não foi decidido quem ia sentar naquela cadeira, quem tinha a melhor condição de manter esse sonho vivo e fazer a manutenção da família. Então, quantos empresários
que às vezes passam um mal súbito e vão para o hospital, e daí eles passam a ter dois problemas. A empresa que estava bem começa a não ficar bem, e o tempo que ele tem que levar para se reconstruir. Às vezes é um mal súbito e é rapidinho, mas às vezes leva meses, anos. Como é fazer isso? Como é construir uma empresa para falar que ela pode viver e que a sua maior capacidade é de ser ausente e a sua empresa ter você como presente? Porque quando você consegue estar ausente e ela consegue funcionar, significa que você passou as informações necessárias. Você passou as informações para que seu sucessor conseguisse construir esse caminho. E nós temos várias empresas com papel de sucessor fabulosa, mas quando isso começa? Lá atrás. Eu começo a preparar quem vai sentar na minha cadeira, para que ele possa ir construindo e pegar essa organização, essa empresa, que às vezes está nesse patamar, e levar para esse ou para o outro. Mas eu tenho que ter confiança, eu tenho que saber que ele está sendo preparado, eu tenho que permitir que ele faça, eu tenho que dar apoio, e eu tenho que dar direcionamento, né? Eu tenho que ajudá-lo nessa construção desse papel tão importante que é suceder uma empresa familiar. Que para que isso viva através dele, dos meus netos, e eu continue vivo. Porque quando eu crio uma organização e eu consigo passar esse legado, eu continuo vivo, não só na genética, mas nas coisas que eu construí e naqueles valores, naquelas mudanças que são imutáveis. Isso daqui não pode mudar, afeta a coluna. E isso, enquanto essa organização viver, vai contar sobre o meu DNA, vai contar sobre os valores, vai contar sobre a humanização, vai contar como é que eu continuo transformando o mundo através da minha organização, transformando pessoas. Então, quando você passa por isso, como é passar por esse caminho? Pode seguir. Então, o que nós fizemos, né? Nesse desafio tão grande que a gente tem e passa aí pelas empresas durante os anos, acompanha as empresas, e a gente teve processos de sucessões muito bem sucedidos, né? São centenas de empresas que a gente passa, e como é que a gente, nessas empresas que nós passamos, como é que nós acompanhamos as sucessões, ok? E aquela empresa que falou, não, isso daqui não precisa, né? E a empresa vai se sucumbindo, porque acontecem algumas coisas que tiram a oportunidade dela ficar viva. Né? Ou traz para os filhos, para a esposa, para o esposo, um peso gigantesco. Então, quando eu vou por esse caminho, quando eu consigo entender que tem caminhos que eu posso fazer isso e fazer essa construção para ter estabilidade, eu trago a paz e a harmonia. Então, nessa visão, com essa intenção, nós construímos o sucessor de elite. Então, é um plano de sucessão em 60 dias. Gente, sabe que andar anos em 60 dias? Porque quando você faz um plano de sucessão, você, além de estruturar a empresa para a sucessão, você consegue alinhar várias coisas nela que você nem tinha visto e colocar ela no outro nível de desenvolvimento, de entrega de resultado. Então, são mentorias quinzenais, ao vivo e online, em grupo, né? Onde a gente vai aplicar aí o mindset, né? Um jogo que vai transformar o seu mindset, né, para um mindset mais ágil, né, na atualidade. Então, como que é compreender como é que eu penso e como eu ajo de fato. Qual é o gap existente entre uma situação e outra, né? Então, a gente tem aí um jogo, que é o Mind Design, e ele permite que você faça isso, né? Ele já foi testado em centenas e centenas de pessoas, trazendo aí essa transformação de mindset. Né? São mais de 20 aulas gravadas, trazendo cada assunto, como é que eu tenho conversas difíceis, como é que eu trabalho no preventivo, eu não vou depois apagar o incêndio, eu vou evitar que ele aconteça, né? Mantendo a harmonia da minha família, da minha organização. Né? Então, nós temos mais de 20 aulas aí gravadas, com exercícios, com reflexões importantes nesse caminho. Né? Tem os exercícios práticos, porque é a vivência que faz com que você expanda a sua visão e a sua mentalidade. Então, como que é ter todo esse envolvimento, né? Que envolve um desenvolvimento pessoal e profissional, né? Porque nós somos pessoas, temos a essência, né, do ser, e essa essência que atua em todas as áreas. Então, nesses exercícios, vai fazer com que você percorra vários anos
e em 60 dias e em algumas mentorias que vai trazer para você aí uma outra visão de situação e que permite que você pegue o seu caderno, né? Pegue a sua caneta e vá construindo o seu plano de sucessão de forma paulatina, ampliando a visão e trazendo em tela realmente aquilo que é importante. Né? Para fazer esse processo, a gente procurou o que tinha de melhor. E como é que hoje, nesse mundo tão rápido, com essa tecnologia, né, que nos coloca em qualquer lugar do mundo, a qualquer instante, como é que a gente consegue trazer para vocês um conhecimento de forma rápida e efetiva? Como é que a gente consegue fazer isso de forma eficiente, eficaz e trazer efetividade para isso? Então, nós compusemos aí alguns blocos, e nesses blocos que compõem o sucessor de elite, faz com que você vá fazendo uma construção sólida, para poder fazer esse plano de sucessão de forma harmoniosa e bastante próspera, produtiva, que traga paz e alinhamento. Podemos seguir. Bom, esse processo, né, ele custa aí 1.997, né? Esse é o valor desse plano. Mas para quem está aqui hoje, nós fizemos aqui um preço muito especial. Então, para quem está aqui hoje, tem um preço especial, né? Então, o sucessor de elite é 1.997. Nós também colocamos alguns bônus, né? O Mind Design, né, que é o Mindset Vencedor, que é o jogo que você vai fazer e transforma o seu mindset, ele custa 997, né? Então, vai somando aí. O grupo VIP, né, custa 697. Então, você vai para um grupo VIP de interação e de troca de conhecimento. A devolutiva individual do game, né, custa 1.900. Então, você faz o game, você gasta 997. E depois, se você quiser uma devolutiva individual, você paga 1.900. Então, vai somando. E também nós temos lá um curso que é da comunicação e flexibilidade, né? Nós temos aí no mundo, 85% do mundo tem problema de comunicação, né? E lá eu vou te contar que esse problema é uma consequência. Então, como é que eu vou me comunicar bem comigo e com o outro e ter a flexibilidade para tornar essa comunicação mais efetiva? 297. Esse total dá 5.888. Esse é o total desse pacote, com todas essas informações, com esse desenvolvimento, sempre utilizando os métodos ágeis de aprendizagem acelerativa. Convivências, né, grupos de discussão, sempre trazendo uma transformação de mindset que transforma o comportamento, portanto, transforma todo o resultado. Mas, para vocês que estão aqui hoje, nós fizemos um pacote diferenciado. Esse pacote vai custar 697. Você vê por que você está fazendo isso? Porque quando você impacta as organizações, traz para eles esse conhecimento, essa visão, esse impacto transforma vidas, mantém essa empresa viva, né? E mantém os colaboradores que lá estão vivos também mantendo a sua família, né? Tem aí o link e o valor, é só entrar no link e fazer lá, que é esse link que já está na tela, né? hotm.art/sucessor. Ele vai te levar direto para o link de aquisição, vai pagar 697. E daqui 1, 2 dias, 3, ele volta para o preço normal. Bom, vai ser uma honra receber vocês nesse programa do Sucessor de Elite. Espero que vocês nos encontrem do outro lado, vai ser um prazer enorme. E se preparem para expandir o seu mindset, se preparem para ampliar a sua visão e para, enxergar que tem um caminho muito, muito bom para ser percorrido, né? Esse caminho, ele é fantástico. Ele vai trazer desenvolvimento, harmonia e prosperidade. Acho que não tem alguma coisa melhor do que você conseguir fazer um processo de sucessão que traga para você esse equilíbrio, mesclando aí essa harmonia da organização e da família, a certeza que você está construindo um caminho fantástico que permitirá que permaneça viva a sua organização, né?
e que permaneça também harmoniosa a convivência da sua família. Eu te espero do outro lado, foi um prazer enorme estar aqui com vocês.